Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo este vídeo. E no dia de hoje nós vamos falar sobre a atividade de número 31 do dia 14 de setembro de 2020, que é a atividade sobre introdução às frações. Essa atividade foi planejada em conjunto com o professor Júnior, ok? Então vamos lá. Muito bem. Aqui o texto da aula, né? Eu vou fazer a leitura aqui e vou fazendo as explicações. Deixa eu só ajeitar a caneta aqui. Já deixar prontinha. Deixa prontinha a caneta. Muito bem. Introdução às frações. Nesta atividade vamos iniciar o estudo sobre as frações. Antes de tudo, nós precisamos pensar o que significa a palavra fração, né? Fração, se você parar para pensar nessa frase aqui, ó, uma fração de segundo. Uma fração de segundo é um pedaço de um segundo, tá? Uma fração significa necessariamente um pedaço de alguma coisa, né? Essa palavra fração na frase pode ser trocada por um pedaço. A frase ficaria assim: tudo isso aconteceu em um pedaço de um segundo. Então, a conclusão que chegamos é que tudo onde dissermos um pedaço, poderemos trocar pela palavra fração. Em outras palavras, uma fração é nada mais, nada menos que um pedaço de alguma coisa. Vamos supor que você tem, então, um bolo, né? Vou fazer um bolo. Deixa eu fazer melhor esse bolo aqui. Vou fazer uma outra cor. Vou fazer um marrom aqui. Um bolo de chocolate, né? Bom, vamos supor então que você tenha um bolo, né? Um bolo aqui, tá? E aí você vai tirar uma fatia desse bolo, né? Vai tirar uma fatia. Essa fatia que você tirou do seu bolo, né? Ela é uma fração do bolo, certo? Como na matemática a gente tem uma linguagem que representa as coisas que existem na realidade, na verdade, a matemática, a fração, significa a mesma coisa, é um pedaço de alguma coisa, é um pedaço de um número. E como é um número, nós conseguimos fazer operações com esse número, esses números que a gente vai ver um pouco mais para frente. Vamos continuar aqui então. A matemática é uma representação da realidade. Tudo que existe na matemática existe na vida real. Então, naturalmente, na matemática podemos trabalhar com pedaços de alguma coisa, ou melhor, frações. Na matemática, as frações são representadas com um número inteiro em cima e um outro número inteiro embaixo, separados por uma linha, por exemplo, um meio, né? Essa daqui se lê um meio. No quinto ano, a gente já começa a ver algumas frações, né? Então a gente já tem uma certa introdução a essas frações. No sexto ano, a gente passa a fazer uma revisão e aprofundar mais ainda sobre as frações. Então olha só, aqui em cima eu tenho um número inteiro, aqui embaixo eu tenho um número inteiro. O que é um número que não é inteiro? Um número com vírgula, tá? Isso aqui, ó, isso aqui, você pode me dizer que é uma fração, mas a fração a gente representa, a gente costuma deixar apenas números inteiros. A gente não coloca números com vírgula na fração, deixa só números inteiros, certo? Lá para frente vai ter algum outro caso, talvez lá no ensino médio, lá na faculdade, que vai aparecer uma fração com números com vírgula. Mas no ensino fundamental a gente vai ficar com as frações que tem apenas um número inteiro no numerador e o número inteiro no denominador, ok?
Professor, o que é numerador e denominador? Já vamos ver mais para frente. Importante, a fração inteira é um número só, apesar de parecer que são dois. Então, olha só, gente, vamos fazer uma fração aqui qualquer. 2/3, tá? Se eu perguntar para vocês, quantos números tem aqui? Vocês têm que me responder que é um número só. Que número que é esse? É o 2/3. Isso tudo aqui é um número só. Um número só. Tá? Isso aqui é um número só. Número 2. A fração também representa uma divisão. Por exemplo, a fração 10/5 é a mesma coisa que 10 dividido por 5. Então, a partir de agora, do 6º ano, sempre que você vir uma fração, você precisa enxergar também uma divisão. Então, olha só, você está vendo essa fração aqui 2/3, você sabe que é uma divisão também. Isso aqui é a mesma coisa que 2 dividido por 3. E quando você pega o 2 e divide por 3, você tem um número 0,6666666 e ele vai continuando esse 6. Tá? Então, olha só, isto aqui, 2/3, você sabe que isso aqui é um número só. Não tem dois números aqui. Tá? E qual é uma outra forma de você escrever esse número aqui? Ó, isso aqui é uma forma e isso aqui é uma outra forma. Tá? São duas formas diferentes. A verdade é que esta forma aqui vai representar com exatidão o que você quer. Você não vai ter dúvidas. Agora esse outro aqui vai deixar dúvidas, ok? Muito bem. É o mesmo número, tá? Importante saber, duas coisas importantes. Saber que é um número só e saber que representa uma divisão. Muito bem. Vamos continuar aqui então. Como enxergar as frações? Como dissemos antes, tudo na matemática é uma representação da realidade. Então, nós podemos enxergar conforme os exemplos abaixo. Tá? Aqui tem alguns exemplos. Ó. Eu tenho uma pizza dividida em 5, tá? E peguei 2 pedaços. Esses 2 pedaços aqui que estão em cinza representa 2/5. O de cima é o número que eu contei dos pedaços e o de baixo é o número total de pedaços. Ok? Tá? Olha aqui, mesma coisa. Ó. O número de cima, o número de baixo, vamos começar, é o número total de pedaços. Ok? E o número de cima é o tanto que eu peguei da imagem. 5/7. Aqui mesma coisa, né? Os outros de baixo, mesma coisa. O número de baixo é o número total e o número de cima é o número de pedaços que eu peguei, ok? Só que para a gente não ficar falando número de cima, número de baixo, que é uma frase meio comprida se a gente quiser fazer as coisas mais rápido, e geralmente a gente quer, né? Então, em vez de a gente falar número de cima e número de baixo, a gente vai falar dois nomes, tá? Diferentes, ok? Qual o nome dos números da fração? Se você observar na imagem acima, o número de cima é a contagem dos pedaços cinzas, ou seja, é a numeração. Então, olha só, esse 2 aqui ele está numerando os pedaços cinza. Esse 5 aqui está numerando os pedaços cinza. Esse 3 aqui está numerando os pedaços cinza. E esse 1 aqui está numerando o pedaço cinza. Quem numera só pode ser chamado de numerador. Então, vou fazer outra fração aqui. 3/5, tá? Este cara aqui se chama numerador. Anotem isso no caderno. Ok? E o cara de baixo, vamos ver como é que ele se chama. O número de baixo dá o nome
para a quantidade de divisão total de figuras. Então, olha só, esse cara aqui de baixo está dando nome total de divisões. Este cara aqui de baixo está dando nome total de divisões. Tanto é que aqui é um 5 e ele se chama quintos. Aqui é um 7 e ele se chama sétimos. Aqui é um 10 e ele se chama décimos. Aqui tem um erro de acento. E aqui é um 4 e ele se chama um quarto. Tá? Então, o número de baixo é o cara que dá o nome para a fração. Se ele é o cara que dá o nome para a fração, ele só pode ser o denominador. Quem dá o nome é o denominador. A pessoa que dá o nome para alguma coisa, a pessoa que dá, por exemplo, os pais de vocês, quando deram o nome para vocês, eles denominaram vocês, certo? Então, o número de cima numera e o número de baixo denomina. Então, o número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador, ok? Agora, em vez de a gente falar número de cima e número de baixo, a gente só vai falar numerador e denominador. Fica mais fácil, é uma palavra só em vez de 3 palavras, né? A gente economiza um pouco de tempo falando assim. Para ler as frações, sempre dizemos primeiro o numerador e depois o denominador. Então vamos ver aqui, ó. 1 sétimo, tá? Primeiro você fala o numerador e depois o denominador. 1, que é primeiro o numerador, e depois o denominador. Sétimo. Ok? 1 sétimo. Importante lembrar que o denominador sempre é lido com números ordinais. O que é isso, professor? É quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, como se estivessem em posições numa corrida, né? Chegou em quarto, chegou em quinto, chegou em sexto, chegou em sétimo. Só que existem algumas exceções. Por exemplo, isso aqui a gente já viu que não se lê um segundo. Olha só, já aconteceu de pessoal escrever isso aqui para mim. Um segundo. Gente, não é um segundo. Nananina não. Isso aqui se lê um meio, tá? Então é uma exceção, tá? Outra exceção, quando você tem o 3 de denominador, tá? O pessoal às vezes escreve assim um terceiro, tá? Mas não é um terceiro, tá? Está errado isso aqui. É um terço, ok? Não importa o número que esteja no numerador aqui, não importa o numerador, o que importa é o denominador para ser meio, né? Se for 2, 3, 4, 3 meios, 4 meios, 5 meios. E aqui mesma coisa, 2 terços, 4 terços, 7 terços e assim por diante, ok? Então aqui as exceções, ó. O denominador 2 se lê meio, denominador 3 se lê terço. Denominador de 11 para cima se lê o número e avos. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 15, 16, né? Isso aqui a gente lê 15, 15, que é primeiro o numerador, depois o denominador. 15, 16 avos. Certo? Tranquilo. Então, acima de 11 para cima, aliás, desde o 11 até para cima, fala um número, fala outro número, avos. Tranquilo? Olha aqui, ó, 15, 16 avos, 22, 30 avos, ok? E a quarta exceção, denominadores que são 10, 100 e 1000, tá? Isso aqui, ó, se lê 2 décimos, tá? 2 décimos. 2 décimos, tá? Essa outra aqui, ó, 5 centésimos.
centésimos. Tá? Não importa o numerador que esteja em cima, tá, gente? Sempre denominador 100 é centésimo. E o denominador 1000, tá? 1 milésimo. Mesma coisa, não importa o numerador que esteja ali. E aqui embaixo a gente tem um resumão de tudo que a gente viu até agora, tá? Olha só, isto tudo aqui é apenas um número. O de cima numera, então ele é o numerador. O de baixo denomina, então ele é o denominador, tá? E aqui a representação dessa fração, né? 7 nonos. Nós temos aqui o 9, que ele denomina o número total de divisões, tá? E nós temos aqui o 7, que ele numera os pedaços que foram considerados, ok? Pessoal, aqui tem alguns exercícios para vocês fazerem. Contando todas as subquestões, tem 10 questões, tá? Mesma coisa, tá valendo 3 pontinhos, ok? E aí, basicamente era isso. Estejam bem, lavem as mãos, se cuidem, saiam de casa apenas se necessário e até a próxima.